Oi, gente, tudo bem? Começa agora o programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o lançamento do nanosatélite SPOT, um projeto que envolveu o INPE, o ITA e a NASA norte-americana e que será usado para estudar as bolhas na camada ionosférica. Vamos conhecer primeiro o programa, o projeto do INPE, onde nasceu esse satélite. Veja. Esta não é a primeira vez que o Brasil Consciência visita as instalações do programa Embrace, na Coordenação Geral de Ciências Espaciais Atmosféricas do INPE. Há 3 anos estivemos nas instalações 2 vezes, uma para apresentar o projeto aos telespectadores e outra quando foi anunciado o acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil para o fornecimento de informações sobre clima espacial e garantir um pouco mais a segurança nos voos em território nacional. Agora, porém, devido à crescente demanda pelo serviço de clima espacial, o grupo subiu de status no novo organograma do INPE e está próximo de concretizar a construção de um satélite em parceria com a NASA, que vai estudar o fenômeno das bolhas espaciais, no qual, inclusive, o INPE é uma referência mundial. O Embrace é uma conjunção de várias ciências, sabe? A gente começou aqui no INPE em 1961, com aeronomia, e depois disso vieram geomagnetismo, astrofísica, e gradativamente essas ciências foram percebendo que elas precisavam explicar alguns fenômenos que aconteciam próximo da Terra, porque com a era espacial, né, depois do Sputnik, obviamente, todo mundo precisou conhecer como é que é o espaço próximo, ou seja, não adianta você mandar uma espaçonave ou às vezes pensar num astronauta para orbitar a Terra sem conhecer onde você está enfiando esse astronauta, né? É preciso conhecer para a saúde dele. Além do que, a gente começou a perceber também que falar com um satélite, por exemplo, você usa radiopropagação. E radiopropagação, quando o ambiente está perturbado, esse ambiente que eu digo é a nossa ionosfera, uma camada que a gente tem aqui em cima da atmosfera neutra e que perturba essas propagações de rádio. Aí, mais para frente, a sociedade começou a usar o tal do GPS, que agora é o GNSS no modo geral, porque tem N e outras constelações, né? O que o GPS faz? Também usa a propagação rádio para saber a sua geolocalização, onde você se encontra no globo. De novo, a propagação numa ionosfera, que é essa atmosfera sobre a nossa atmosfera neutra, perturbada, também causa erro. Causa erro, o GPS deixa de funcionar, às vezes até para mesmo, ou seja, você não consegue sequer ter o lock de frequência. Muito bom. O que o grupo fez aqui em 2008? Nós tínhamos muita competência na área de ciência, e ciência é aquela ciência pura, que o pesquisador em si faz um modelo de uma atmosfera de uma estrela, ou de uma atmosfera de um planeta, lá distante, ou o nosso próprio, né? Então, mas para quê? Ou seja, porque falta conhecimento, a gente precisa entender aquilo. Agora, quando você começa a perceber que da sua ciência está muito próximo da sociedade, significa, a sociedade está te perguntando isso. Olha, como é que eu mantenho meu satélite que custou muitos milhões de dólares e eu não quero derrubá-lo, ou seja, eu quero que ele dure o que ele tem que durar, né? Para responder isso, obviamente, essas ciências começaram a se juntar. Quais ciências? Astrofísica, físico solar, como eu. Eu estava estudando fenômenos do Sol, explosões, por que a estrela tem isso e que outras estrelas têm isso. É um fenômeno puro lá, eu não sei que aplicação tem isso para a sociedade, porque mal afeta a luminosidade aqui. Não se percebe nenhuma modificação quando tem uma explosão solar, que é de grande monta. Mas eu estava estudando isso. Bom, mas aí essa explosão solar não fica só nela. Ela, de repente, produz umas consequências no meio interplanetário, o espaço entre nós dois, o Sol e a Terra. Depois perturba nossos campos magnéticos, perturba a tal da ionosfera, não deixa as pessoas falar com seus satélites, não deixa controlar a atitude desses satélites, modifica a órbita do satélite, estraga transformador de alta tensão, tudo isso. Bom, então tem um link, a gente precisa prestar esse serviço. Em 2008 nós nos juntamos, a Astrofísica,
com a aeronomia, que trata da ionosfera, com a geofísica, que trata do geomagnetismo, tá certo? Esses 3 grupos formaram o tal do Embrace. Embrace é um acrônimo que é uma palavra em inglês que quer dizer abraço, mas que é o Sol abraçando a Terra com seu vento solar. Na nossa interpretação parecia bom o nome, mas é um acrônimo em português que significa Estudo e Monitoramento Brasileiro do Clima Espacial. Deu certinho, né? Então a gente não teve nem que forçar muito a barra. Segundo o pesquisador, as perturbações no campo magnético da Terra são causadas, entre outros fenômenos, por explosões solares e por rajadas de vento espacial. Ele explica os problemas que esses fenômenos podem causar na vida cotidiana. Por exemplo, se uma grande tempestade solar que penetre na Terra, e eu posso até dizer como é que isso acontece, que produz uma grande variação do campo magnético da Terra, ela produz correntes induzidas no solo de alta monta. Significa que os transformadores que têm um aterramento começam a funcionar ao contrário, recebem carga elétrica pela indução que o solo está fazendo dessa corrente induzida aí, gerada por uma tempestade solar. Muito bom. O que você pode fazer? Bom, baixa a carga. Por exemplo, se você não quer sobreaquecer e queimar todo o seu transformador. Imagina um transformador do tamanho dessa sala, como o que queimou no Canadá, um bom tempo atrás, que botou todo o Canadá num apagão e o norte dos Estados Unidos. E até que descobre o que é que aconteceu e conserte, não tem off the shelf, né, assim, pronto na prateleira, um novo transformador. Tem um tempo de trazer, consertar, ter alternativas. Tá, como é que você faz para mitigar? Pois não. Você, então, sabendo que essa tempestade chega, a gente pode avisar com uma certa antecedência, é uma tempestade que leva de 2 dias e meio a 4 dias para chegar na Terra, a gente vê ela ali. E aí, você, informando isso, todos os operadores das linhas de transmissão de grande extensão, porque quanto maior a extensão do condutor, maior a indução que ele vai receber, e você pode tentar instruí-lo, tá bom, abaixa a carga, não confie nos seus relés que aquilo está tendo um curto-circuito, porque é uma tempestade geomagnética, você deve conhecer como manipular isso. Essa é uma das coisas. A outra é, nós tivemos recentemente uma G3, que é uma tempestade geomagnética importante. Quando ela ia chegar no dia seguinte, ao meio-dia, nós avisamos o pessoal da operação do nosso satélite, bom, vamos desligar os instrumentos amanhã, um pouco antes desse horário. Ao fazer isso, você evita que tenha, por exemplo, leituras erradas e tome decisões erradas do satélite. O satélite tem lá um certo controle, quando ele entra em pane, ele se controla para fazer certas atitudes, vamos dizer assim. E se você deixar com que uma medida errada num sensor qualquer, porque essa tempestade chegou e alterou essas medidas, obviamente, você pode tomar decisões que acaba perdendo o seu satélite. Então tá. Então sim, para o operador do satélite, para o operador da linha de alta tensão, para a Starlink, nesse fenômeno recente de perda de 38 satélites deles, você pode ter uma conversa antecipada e dizer, olha, isso pode ocorrer, então nesse momento você não deveria fazer isso. E isso ajuda a mitigar o problema. A tempestade continua vindo, mas você não perde o que você queria preservar. Que escala? G3, bom, vamos lá. Posso fazer rapidamente essas escalas? Sim. Muito bem. O Sol, quando ele produz uma explosão solar, ele produz um excesso de radiação. Primeiro, número 1, em que banda do espectro? Em todo. Ele varre desde gama, radiação gama, até radiação rádio na outra ponta do espectro. Ele é um excesso de emissão muito grande, comparado à própria luminosidade solar. A quantidade de energia liberada, por exemplo, nessa explosão, medido em ergs, né, 10 a 32. O Sol, ele totalmente lança para fora, em termos de radiação eletromagnética por segundo, 10 a 33. É só um décimo de toda a radiação dele, liberada num ponto pequeno dele. Aquela é uma explosão de grande monta. É um número 1 com 16 zeros atrás, mais intenso do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, para você saber o tamanho da energia. Quando ele lança esse pulso eletromagnético, você vê aqui nos sensores que estão próximos da Terra, em raio-x, por exemplo, um pulso. Um pulso, aí nós temos a escala R. Por que R? R de Radio Blackout. Quer dizer, apagões em rádio. Não se fala nem com satélite, nem com... Por exemplo, a aviação civil usa o HF para poder comunicar com a torre quando está um pane ou uma comunicação qualquer. É inibido nesse momento. Durante uma explosão solar, há um blackout, você só vai ver chiado, você não consegue falar com a sua torre. Número 1. Tá, então o pulso eletromagnético, a explosão em si, já causa um excesso de radiação que fazem com que os transmissores em rádio de baixa frequência, principalmente, fiquem todos aniquilados por um breve tempo ou longo tempo, dependendo se ela é R1, R2, R3, R4 ou R5. São 5 escalas. Longo tempo seria quanto tempo? Depende. As pequenas explosões do tipo R1, uns minutos, mas as explosões do tipo R4, R5 pode ser dia.
tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Aí, essa radiação ionizante aumenta a ionização da nossa ionosfera. Ela fica... O que é a ionosfera? A atmosfera neutra, que está sendo atacada por esses raios ultravioletas do Sol, perdendo seus elétrons e se ionizando, virando um plasma. Quando vem um excesso de radiação, há mais plasma. E não é numa forma regular, fica todo irregular, inclusive. É como se olhasse para você atrás de um vidro que não seja transparente, seja aquele vidro todo ondulado e eu te vejo todo esquartejado, né? Então, assim, a informação sai quebrada, sai fracionada, com muita refração. Muito bom. Essa é a escala R. Aí temos a escala S. Obviamente, junto com isso, tem uma escala de partículas de altíssima energia, que a gente chama de raios cósmicos. Esses raios são matadores. Eles matam quem? Bom, mata também astronauta. Se tiver um astronauta na ISS fazendo um voo extra a nave, né, ou seja, aqueles IVAs, né, Extravehicular Activities, que eles vão consertar alguma coisa no espaço ali, né, com aqueles braços e tal, nesse momento, com a radiação gama, eles vão sofrer. Podem, inclusive, perecer, ou seja conforme a intensidade da explosão. E elas são matadoras de equipamento. Elas têm muito alta energia, penetram os transistores e acabam queimando. Então, tem muita instrumentação que a gente tem relatado em Marte, na superfície de Marte, em voos, em satélites, que morreram por um ataque de uma partícula de alta energia dessa. Elas não são uma densidade tão alta, ainda bem, né? Mas ó, quem ela acerta, ela agride. Muito bom. Essas são as SEPs, né? Solar Energetic Particles, é a escala S, também vai de 1 a 5. Então, já depois da escala 1, já começamos a ficar preocupados. Quando chegar em 5, acho que a gente tem que realmente, até aqui embaixo, ficar preocupado. Aí tem a última escala, que é a geomagnética, a G. G1 até G, essa G3 que eu falei, vai até G5 também. O que quer dizer? Aconteceu todas as possibilidades de coisas ruins possíveis. A tempestade saiu do Sol, lançou quase 270 milhões de elefantes na sua direção, em termos de massa, supondo que cada elefante tenha 6 toneladas. É muita massa. E não é uma massa neutra, são partículas carregadas, é plasma, tá certo? E que vem espalhando num cone aberto, de uns 80 graus, que seja, né? Se for na direção da Terra, e como é que eu sei? Aqui, esse satélite está aqui, ó, entre Terra e Sol. Se tiver centrado aqui como essa mancha, se ela explodir agora, nós vamos ficar todos preocupados. Olha, ó. Por quê? Porque ela está apontado para a Terra. E se ela lança elefantes na nossa Terra, se ela lança partículas carregadas ou plasma na nossa direção, pode ser que ela penetre. A gente tem, e eu vou mostrar aqui, ó, a gente tem um escudo protetor. A gente tem uma espécie de escudo protetor que é o nosso próprio campo magnético. Aqui está a Terra, né? Quando essa massa que é ejetada do Sol chega na Terra, ela é desviada pelo próprio campo magnético da Terra. Olha só que coisa interessante. Quem é que lança, de onde sai a energia para essa quantidade imensa de matéria ser ejetada do Sol? Sai do campo magnético dele. Ele se estressa de alguma maneira, ele vai sendo retorcido e de repente ele se reconecta de uma maneira diferente para baixar um pouco a energia que tem acumulada nele e libera isso como se fosse uma explosão, é a pólvora dele, né? Aqui o mesmo campo magnético é o que nos protege. Aí tem um problema, o campo magnético da Terra que sai aqui de norte e vai a sul com as suas linhas de campo, que vocês estão vendo aqui de uma maneira pictórica, né? Ele quando recebe o vento, ele recebe ortogonal a ele. E tem uma força Lorentz aí, que é uma interação entre cargas e campos magnéticos, que é muito forte quando é ortogonal. Então ela não deixa, ó, eu sou forte, você desvia, nosso shield. É aquele escudo invisível que as naves têm nos filminhos aí de ficção, não é isso? Então a gente tem um. Mas o Sol lança essa matéria dele com campo magnético também. E às vezes ele vem com o campo invertido ao nosso. Aí ele se abre aqui e elas passam por aqui e se penetram pela cauda. Quando ela penetra pela cauda, ela fica aprisionada aqui, essa carga. Aí você tem a tempestade geomagnética. Efetivamente, tudo que podia acontecer de coisa ruim aconteceu. O Sol lançou muita matéria na tua direção, te acertou e ainda penetrou na sua magnetosfera. O seu escudo não foi eficiente. E você, quando tem isso, você causa as auroras, né, que são bonitas. O pessoal vai lá visitar, mas ela é a prova de que você está simplesmente... passei ela. Você está simplesmente dentro da carga elétrica, né? Você, quando tem uma aurora bonita como essa, que é a ISS passeando por sobre o Polo Norte, vendo uma aurora. Isso significa, é como uma lâmpada dessa. Eu estou jogando elétrons de um lado para outro, eles estão colidindo com a atmosfera ali dentro, com o gás que está lá dentro, e esse gás, ao se excitar e dexcitar, emite luz, a mesma coisa acontece. Então aqui a carga está muito baixa, porque ela está sobre a nossa cabeça. É isso mesmo, o campo magnético não entra na Terra. O lugar que a partícula pode chegar mais próximo da Terra é ali no polo.
Aí ela atinge a nossa atmosfera neutra, faz essa emissão. Então, o que, que acontece? Os voos, nós não permitimos mais que os voos hoje passem numa aurora. Antigamente, os voos transpolares aconteciam. E aí tinha aqueles relatos de, olha, esse voo levou 3 horas a mais, o que, que será isso? Porque você já começou a usar o GPS e o GPS estava dando um erro. Aí você tinha esse problema, falar, mas é só isso? Não, tem radiação, tem partícula de alta energia que pode estar atingindo a tripulação. Porque elas estão chegando perto. Aqui, quando nós estamos no Equador, elas passam lá longe. Lembra que o campo magnético desenhado passava longe? Tá alto, isso é lá para satélite, isso é para nós não. Mas lá no polo é diferente. Para o pesquisador, o episódio recente envolvendo a empresa do bilionário Elon Musk é um dos mais relevantes episódios para mostrar a importância dos estudos do clima espacial. Starlink é esse conjunto de satélites que o Elon Musk está colocando no espaço para fazer internet barata, que ainda não está muito barato, mas em suma, para o globo como um todo. Ele pretende colocar 20 mil satélites desse no ar. Já tem mais de 2 mil. Já tem um número muito alto de satélites que ele já lançou. E ele vai lançando essas remessas de satélites, de 50, 100 satélites a cada vez, né? Recentemente, em fevereiro, 3 de fevereiro desse ano, eles lançaram 49 satélites. E a maneira com que ele está fazendo é uma maneira econômica, que eu, sei lá, não vou discutir, é uma maneira que eles estão fazendo, que leva até 250 quilômetros, seus satélites. Os satélites deles são pequeniníssimos, né? É como se fosse um paraquedas. Isso é uma coisa que me chamaram a atenção. Você faz um negócio muito pequeno com um painel solar enorme. Então, é aquele paraquedista pequenininho, aquela grande, né? Então, assim, arrasto, que é o quanto que o vento ou o ar, digamos, pressiona esse paraquedas para segurar a queda do astronauta, do paraquedista. Para um satélite desse, esse painel solar é tipicamente um paraquedas, né? Ou seja, não pode ter variações da quantidade de matéria que está aqui no entorno. Bom, a gente tem um arrasto, que a gente chama lá nessa altura, em 250 quilômetros. O que eles não previram, e foi uma falha, então, de não conversar então com os próprios serviços de Space Weather, que são espetaculares nos Estados Unidos também, né? Ou seja, eles são muito antigos na área, se o procedimento que eles estavam executando poderia levar a perdas. E foi o que aconteceu. Eles levam o satélite até 250 quilômetros, eles devem depois trabalhar lá pelos 550, e dali dos 250 para cima, o próprio satélite se propulsiona para lá. Então fica mais barato a levar, não vou até lá em cima, não gasta combustível do veículo principal, né? Você lança e leva. Mas aí, para isso, eles têm que ter, como eu disse, você coloca algo no espaço, tem que conhecer onde você está enfiando as suas coisas, né? Ou seja, e aí eles conhecem que lá a densidade dessa termosfera deve ser tanto. Então o arrasto nesse paraquedas aí é tanto, dá para levar para lá. Nesse dia tinha acontecido um dia antes e no próprio dia, 2 tempestades solares. E elas se acumularam. E o que elas produziram? Foram importantes? Não, G1. Não estou falando em G3 nem G5, não, é G1. Mas elas foram suficientes para aquecer a termosfera e ela expandiu. O cálculo de densidade que eles tinham, aqui está um mapa feito para os 210 quilômetros onde estavam sendo parados para depois se propulsionar, né, o satélitezinho deles. Está aqui. Esse são as variações. A parte amarelinha clara significa que a densidade está em 10 alguma coisa quilogramas por metro cúbico. Como a gente não sabe qual que deve ser a densidade, aqui nesse mapa foi colocado a diferença para o normal. O vermelho significa está muito anormal. 100% anormal, está o dobro do que deveria estar. Então, muito pedaço do planeta, na altura que eles lançavam, estava o dobro da densidade que eles calcularam. E logo tirou da posição e jogou ele de volta para a Terra. Eles não tiveram nem tempo de acioná-los para conseguir fazer a propulsão para a altura certa. Então, de 49, perderam 38. Existiram N outras, sabe, recentemente na Suécia, a questão de atraso de voo um dia inteiro. Então, em suma, a gente pode elencar satélites completos perdidos pelo Japão, muitos milhões de reais, problemas com a SAMA, nossa SAMA, esse ponto magnético muito fraco que o Brasil tem, é um problema, né? Quando passa satélite de qualquer um do planeta em cima do Brasil, fala desliga. Por quê? Porque a gente tem uma precipitação de partícula imensa, nosso ponto de campo magnético aqui é muito fraco. Então, abaixa muito o cinturão de radiação, ou seja, essas partículas que deveriam estar longe da gente, aqui no sul do Brasil não está tão longe, então tem esse problema aí. Então, eles perderam por comandos errados que fizeram a partir de medidas erradas que fizeram em cima da nossa SAMA, em cima do Brasil. Então, assim, não é só o carnaval que faz barulho, não. Também aqui essa SAMA nossa tem muita precipitação de partículas.
O programa Brasil Consciência volta daqui a pouquinho com mais informações sobre o Embrace e o lançamento do Nanosatélite Sport. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre o programa Embrace do INPE e o lançamento do Nanosatélite Sport. Vamos continuar vendo a nossa entrevista lá no Embrace no INPE. Acompanhe. Se o senhor explicasse para a gente um pouquinho mais assim, sobre essas telas, o que estão mostrando aqui. Então, de lá, sol, né? A gente vê basicamente ali a coroa solar para saber se tem explosão. Isso são regiões ativas, que são assim escurinhas. São regiões escuras quando a gente olha em ótica, mas são brilhantes quando a gente olha um pouco mais acima, que isso aqui é o raio-x ou ultravioleta, né? Aqui, quando a gente percebe um flash, então é uma explosão solar, que aparece logo no fluxo do raio-x aqui. Só perguntar, essas explosões solares, no momento que você vê, quanto tempo depois ela vai surtir efeito? Isso. Prejudicial? Em 8 minutos, em 8 minutos ela já está na Terra. Mas nada acontece antes desse 8 minutos. Então, eu digo, é mentira que é 8 minutos, porque quando eu vi, já passou 8 minutos, então não me deram essa chance, né? Se o senhor lá em cima dissesse, olha, acabei de lançar uma explosão aí, tá? E fosse mais rápido que a luz, então tá bom, teria essa chance de 8 minutos, mas não existe. Então, em 8 minutos, que é o tempo de propagação da luz, a gente já observa ela aqui e imediatamente o nosso sistema já coloca um R ou um E e já nos avisa por vários meios, dizendo, aconteceu. Daí para frente, tempo de fazer alguma coisa. Aí você tem, depende. Aí a luz já passou. Agora a matéria, ela não vai na velocidade da luz, é muito próxima até. As partículas de alta energia chegam aqui em 40 minutos. Só 4 vezes mais do que a luz. 5. Tá bom? Então, essas partículas, sim, eu tenho esse pequeno tempo, isso é para espaço, basicamente. Ou o pessoal que está trabalhando na ISS, fora da ISS, vai lá para o casulo mais interno, onde você tem uma proteção maior de chumbo, que seja, né? Para se proteger do excesso de radiação. Então, os astronautas vão lá se proteger. Isso são os primeiros 40 minutos, é satélite lá. Aqui na Terra nada vem, porque a gente tem uma proteção natural, que essas partículas não adentram muito, né? Ou seja, não chegam aqui. Camada de ozônio, outras coisas. Bom, aí você tem a matéria que saiu mais lenta, mas é muito rápida ainda. O vento solar, ou a ejeção de massa coronal. Anda a 8... Bom, o vento solar típico, 300 km por segundo. O vento solar mais rápido, 800 km por segundo. A ejeção de massa, até 3.000 km por segundo. Se você multiplicar por 2.000, por 3.600, você vai ver quanto que 100 km por hora. São milhões de km por hora. Né? É muito rápido, não é o teu carro, não. É muito rápido. Aí, com esse tempo, com essa velocidade, para percorrer os 150 milhões de quilômetros que nós temos entre nós, leva de 2,5 dias a 3.000 km por segundo, até uns 4 dias, 5 dias, o vento mais lento, 300 km por segundo, tá bom? Então, esse é o tempo. Aí, você precisa saber o que vai acontecer. Eu tenho que esperar passar o espaço, que eu não tenho nenhum medidor. Não tem nada entre o Sol e até chegar ao ponto L1 de Lagrange, que está aqui perto da Terra, mas a 1,5 milhão de quilômetros ainda. Ali tem uma espaçonave, tem duas, a ACE e a Discovery, que são usadas por todo o sistema de regionais de alerta que tem no planeta, né? Para dizer qual a velocidade do vento, qual a densidade. Tem campo magnético para baixo? Aí é um ponto certo, porque senão vai penetrar aqui. Essa é uma simulação que a gente faz nos nossos computadores dessas tempestades. Né? Então, assim, a gente percebe que ela pressiona aqui a magnetosfera da Terra o tempo todo. Bom, ela tem um período cíclico, assim, por exemplo, a cada 10 anos o Sol está mais bravo, todo mês tal, ele tem um movimento diferente. Sim, esse período é o de 11 anos, né? Eu até posso mostrar aqui, mas é o de 11 anos, assim, a cada 11 anos aumenta o número de manchas, a cada 11 anos. E como em cima da mancha solar, ou da região ativa, é que acontece a explosão, então se eu tenho mais mancha, eu tenho mais chance de ter a explosão. Nós não sabemos calcular exatamente o dia que vai ter. A gente consegue ver pela configuração do campo magnético o dia que tem mais probabilidade de acontecer. É um cálculo estatístico. Bom, só concluindo então, você me disse, né? Aqui chegando na Terra, aquela ionosfera, a gente mede ela a cada 10 minutos, a nossa ionosfera, isso aqui é o conteúdo de elétrons total que está aqui em cima da nossa cabeça. A cada 10 minutos é feita uma imagem aqui, é tempo real. E a gente pode calcular a partir daí qual o erro que o GPS em média, vai ocorrer para você naquela posição do planeta, aqui da América. A gente pode também ver como é que vai ser a sua propagação rádio, a gente pode calcular isso num certo trajeto. A gente também fica medindo esse mundo de ruído que você está vendo aqui, é um radar, nós temos 9 espalhados pelo Brasil,
para saber como é que está a base dessa ionosfera, se ela baixou muito, se ela está alta, se ela está tendo algum problema do tipo spread F, que a gente chama ela, quando ela evolui e arrasta esse plasma para cima. A gente mede também o campo magnético, a variação dele aqui na Terra, para saber se é uma geomagnética efetiva, né? Ou seja, G1, G2, G3, G4. Porque nós temos coisas que o Brasil tem e outros lugares do planeta não tem, a gente tem umas fragilidades que o resto do planeta não tem. O campo magnético mais fraco ao redor da Terra é aqui, está sobre nós, está no Rio Grande do Sul, esse ponto mais fraco. Então nós temos grandes preocupações com precipitação de partícula também aqui. Então a gente tem que medir o índice de variação do campo magnético, que é chamado índice K. Como tem um KP, que é de K planetário, que todos usam e nós também, mas nós geramos o nosso KSA, K de South America. Então, do Sol até a Terra, nós temos que medir tudo isso. São 300 e tantos sensores acompanhados em tempo real por aquelas telas que você vê ali, onde os computadores indicam, chegou atrasado, chegou, e os operadores têm que trabalhar com o sensor para saber o que fazer. O senhor falou sobre essa questão do campo atmosférico brasileiro ser muito sensível. O que se deve a isso? E o que a gente deve temer com relação a essa sensibilidade? O que pode acontecer aqui? A SAMA é o seguinte, o campo magnético da Terra ele deveria ser simétrico se ele fosse um campo dipolar. E ele parece dipolar, ele é bem aproximadamente um dipolar. Sai do polo, direitinho, olha, estou fazendo para os dois lados, uma mesma curva de linha de campo e volta no outro polo. Muito bom. Acontece que ele não é bem dipolar, ele é um quadripolo, é um número de polos maior, ou seja, quase um dipolo, mas tem umas imperfeições. Além do que, essas imperfeições estão deslocada para um certo lado da Terra. O lado que é deslocado é o contrário do nosso. Portanto, então aquele se abaixa demais. Imagina que o centro do campo magnético estivesse bem no centro da Terra, seria simétrico. Se eu puxar esse ímãzinho do centro da Terra que está produzindo esse campo para mais para cá, esse lado fica mais fraco, porque ele abaixa. É isso que acontece. Então, o dipolo está deslocado ao contrário da SAMA, para o outro lado do planeta, fazendo com que nós tenhamos o campo magnético mais fraco do lado de cá. Além do que, ele é um pouco diferente do campo dipolar. Ele realmente tem essa fraqueza aqui. E é uma mancha grande que cobre quase todo o Brasil, centrada ali no sul, vai até perto da África e está indo para o Pacífico. Ele chamava SAMA, que era South Atlantic Magnetic Anomaly, já podemos chamar de South America Magnetic Anomaly, porque está aqui na América, e daqui a pouco será South Pacific Magnetic Anomaly, está indo para... Mas isso são muitos anos. Muito bom. A preocupação que nós devemos ter em relação a isso, é que algumas pessoas exploram, é que o campo magnético da Terra pode reverter. Ele se reverteu várias vezes já nos milênios passados, mas são coisas de milênios mesmo. A gente não sabe precisar nem com questões de 100 anos quando que será a próxima reversão. E olha, nos últimos 10 anos, ou mais até, esse campo magnético aqui da SAMA está enfraquecendo. Mais ainda. Isso pode indicar que nós já estamos indo para uma reversão, né? E lá no futuro, que eu não sei quanto, daqui a 100, 200 mil anos, ao reverter, você pode ter um tempo de campo magnético zero. Cadê aquela proteção que eu queria? Aí nós estamos com um problema sério. Bom, isso é uma das... Para responder a sua pergunta. Explorando um pouco mais, isso é especulação. A especulação, ela vai acontecer, mas está muito longe do nosso momento, vamos dizer assim, né? Você está falando dessas coisas que vocês almejam. O que num curto prazo, sei lá, daqui... curto mais ou menos, né? Médio prazo. Daqui 20 anos, vocês têm, assim, objetivo, método de alcançar com relação à observação do Sol e entender os fenômenos. O que vocês, hoje, assim, se fosse fazer um filme para ficar bastante real, assim, das coisas que vocês querem alcançar, assim, que você acha que no futuro é possível que vocês consigam, o que o senhor diria hoje que vocês pretendem nas próximas 2 décadas? Além desse aspecto regional, que eu disse que a gente tem algumas coisas aqui que nós temos que cuidar, que o quintal é nosso, o meu desejo é o global. Esse é um fenômeno que ele não sabe onde estão as bordas dos países, né? Ou seja, ele é um fenômeno global. Ele vem do Sol e ele atrapalha qualquer ponto na Terra. Então, meu desejo é o mesmo. O que é o clima espacial hoje? É exatamente o conhecimento que as universidades tinham no passado, na época da navegação, quando se vinha da Europa para cá, descobrir Brasil, as Américas, circunnavegar a Índia, a América mesmo. Então, assim, ou você quer dizer, fazer esse trajeto todo de explorar o resto do planeta foi muito baseado em conhecimento de como é que eu me guio, número 1, né? Quais são as tempestades que podem me matar e me tirar da rota, e etc. e tal. Hoje o clima espacial, então meu desejo é que a gente consiga prever o flare solar. Hoje não é bem, essa é uma tarefa complicada, mas a gente precisa melhorar isso. Eu quero saber se amanhã em tal horário acontece. Seria o ideal. Então a gente quer prever os flares, a gente quer prever a possibilidade de que se o campo, porque tendo um flare ainda não tenho certeza se o campo chegará negativo para mim.
campo magnético associado à injeção da massa. Então, eu preciso prever isso. E de tal forma que no futuro, quando a gente falar que estamos indo de fato para Marte, né? Ou seja, essa é uma proposta já no horizonte da NASA, que a gente não mate o astronauta ou quem quer que seja. Ou seja, você já pensou em tudo isso que eu estou falando aqui? A gente não tem essa resposta ainda. A NASA não tem essa resposta ainda. Nem o Elon Musk tem essa resposta ainda. E temos propulsores para fazer o que for para levar o pacote até Marte. A pergunta é, chega vivo? Então, essa resposta, como eu disse, assim como para os instrumentos hoje, é importante saber em que fluido você está colocando sua nave para navegar, como saiu Pedro Álvares Cabral com a sua nave lá, o fluido dele naquela época era água mesmo, e precisava saber uma maneira de guiar, não era GPS, né? Precisava saber como é que são as tempestades, quais são a intensidade, como é que eu me comporto dentro delas. Nós estamos fazendo a mesma coisa, nós estamos construindo isso hoje, para que a gente tenha condição de, no futuro, né, respondendo essas perguntas que eu disse, assim, a previsão do flare, o impacto que ele vai causar em um ponto qualquer, que não é só na Terra, a NASA já faz isso, qual que é o clima espacial de Marte, qual é o clima espacial de Vênus, qual é o clima espacial de Júpiter, porque eles precisam fazer as suas naves chegar nos pontos certos e precisa saber o que vai encontrar pelo caminho. Ao lançar também gente para lá, nós vamos ter que ter uma resposta. Então, meu desejo é que a gente tenha uma possibilidade de navegação como a gente tem hoje aqui na superfície da Terra, também para o resto do sistema planetário, por exemplo. A gente não quer. O senhor falou bastante aqui, mas assim, a gente já veio aqui outra vez e essa sala está sempre vazia, né? O que vocês fazem aqui? Quantas pessoas trabalham aqui? O que é esse setor? É legal. Você precisa mais gente. Não, é importantíssima essa pergunta. Sim, claro que a gente precisa mais gente. Nós conseguimos, é tudo muito automatizado, tá certo? Nós somos em 5 pesquisadores trabalhando para levar esse sistema. 5 pesquisadores do INPE trabalhando nesse sistema. Mas nós temos um reforço de mão de obra, né, de gente que trabalha também na pesquisa e na análise do ambiente, de mais 9 pós-doutorandos, que são bolsas, que trabalham, então, nos ajudando. Aí, o regime desse tipo de serviço tem que ser 24/7. Nós não temos 24/7. A gente almeja isso, a gente batalha para isso, é uma coisa complicada a nível federal e a gente não conseguiu esse sucesso ainda. Então, hoje até dizemos que a gente trabalha, na verdade, muito mais de 7 para 24, que é 7 pessoas trabalhando como se fosse 24, do que ter o regime de 24/7 de fato. O ideal é que a gente tenha, digamos, parte ou quase, eu diria, todo esse nosso reforço de pós-docs, que são alunos formados por aqui, são de excelente qualidade, muito competentes, contratados para fazer o serviço, a gente não pode deixar, porque talvez venhamos a ter o regime de 24/7. Se a gente conseguir esse RH, nós estamos trabalhando com muito pouca gente, para um serviço desse tamanho é muito pouco. Inclusive, a nossa associação com o DCEA, para treiná-los, é que eles têm um regime de 24/7 para um setor, que é a aviação civil. Uma vez que vocês têm, eu treino vocês obtêm a competência e conseguem fazer o 24/7, pelo menos no setor aviação civil. Eu preciso agora dos outros setores, né? Então, assim, a gente precisa, de fato. Nós estamos aqui, eu coloquei no meu planejamento estratégico que em 5 anos eu vou conseguir trazer as agências como a Anatel, para a parte de comunicação, que a gente perde por fazer grandes comunicações, ou anunciar que teve uma guerra não sei aonde, via satélite, você precisa trafegar isso via ionosfera. Então, você tem que saber um pouco mais e ter um plano de ação quando eu faço uma grande transmissão, onde ela não vai acontecer, porque vai estar numa tempestade solar, por exemplo, quando eu faço e não perco dinheiro, porque se eu vou alugar um tempo do satélite, eu vou alugar o tempo certo. A Anatel, a ANEEL, redes de transmissão de linha de alta potência. Nesse momento estamos em conversa com Furnas, compramos 5 sensores de correntes em grandes transformadores deles em linhas de transmissão, eles vão instalar, está começando agora, então já estamos, num setor já estamos invadindo, que era meio proibitivo, eles têm medo que você processe, quer dizer, que esse aviso e eles não tomarem providência seja um recurso que a sociedade pode usar para processá-los, porque teve um apagão e tiveram prejuízos e eles não tomaram providência e o clima espacial avisou. Então tinha essa relutância, mas nós já estamos adentrando esse serviço. Nos Estados Unidos passou a ser obrigatório, o Obama o fez. Aqui não é obrigatório, mas agora estamos convencendo-os que é mais importante estar conosco do que sem a nossa presença. Bom, a ANEEL, a Anatel, a ANAC, que é a aviação civil, né? Todas essas agências, uma hora dessa, eu já estive aqui com a Defesa Civil, ele está preparando a gente vai preparar uma sessão de treinamento aqui de como é que a gente vai fazer isso, eles já estiveram aqui, para que a gente consiga uma hora dessa ter o telefone vermelho, né? Aquilo que você espera. Escuta, a quem eu ligo? Você me perguntou, como que vocês avisam? Hoje,
está tudo disponível e alguns cadastrados. Você recebe um aviso eletrônico que algo está acontecendo. E tem um manual para você, ó, esse tipo de G1 ou G2 ou G3, acontece isso, 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 isso. Agora, a providência você toma como quiser. Já uma agência reguladora tem condição de fazer diferente. Ela tem condição de colocar uma norma para aquele setor, dizendo, olha, com essas condições aqui, eu quero que você faça isso. Porque nesse momento eu apresento o diagnóstico, e está público, está divulgado e até faço um tailoring para você, né? uma configuração própria para você, se você quiser. A Vale já nos solicitou, algumas companhias que querem trabalhar sem piloto, né? Para não cair dentro do buraco, por causa da questão do GPS, entram em contato e a gente trabalha em alguma coisa, um produto melhorado. Mas não é isso o ideal. O ideal vai acontecer um extremo. Nós tivemos um recente. A gente ficou com muita preocupação de que ele poderia ser um extremo. Aí ele, teve com o campo voltado para o lado do norte, não aconteceu nada. Mas em 2012 nós tivemos um extremo de fato, mas ele errou a terra por uma semana. Ele teria realmente deixado a gente entrado numa idade das trevas, eu diria. O que é a idade das trevas? Porque, vocês lembram da guerra dos caminhoneiros? Quer dizer, faltou combustível, faltou industrialização de certos produtos, transporte, e os supermercados desabasteceram. Foi um período de uma semana, duas, muito ruim, concorda? Uma tempestade extrema dessa vai causar isso por um ano. Um ano. Esse um ano é o suficiente para todos nós vamos ter que cozinhar com lenha, porque não vai haver gás. Gás também tem que ter produção industrial e sem eletricidade você não faz isso. E para construir novos transformadores também precisa de eletricidade. Você vai acabar com o diesel, os hospitais ficam sem recurso. É muito complicado essa situação. 1859 teve isso. Olha aqui como está a classificação hoje lá nos Estados Unidos. O Jim Spann, lá do headquarter, o líder, quem pode falar, quer dizer, o pesquisador máximo na área, né? Esteve aqui e nos informou, isso aqui é do chefe do NOAA, se não me engano. Probabilidade de acontecer, alta, média, baixa de um certo evento acontecer. Esse de alta é 10 anos, esse média é de 50 anos, esse aqui de 100 anos, 150 anos. Um a cada 150 anos, em média. Certos eventos acontecerem e o que ele causa em prejuízo. Muito bom. Uma invasão tipo da Rússia lá agora, né? Ou seja, se for localizada é uma probabilidade alta, mas causa nada de problema. Se for mais coordenada, pode causar um prejuízo razoável e tal. Olha onde está a tempestade solar severa. Ela é muito alta, trilhões de dólares ou mais a nível de economia. Isso eu estou fazendo com o governo americano. Não é uma pessoa trabalhando e falando para os seus colegas. É o governo americano fazendo esse exercício lá dentro da SWIPS. E pode ser que aconteça uma a cada 100 anos. 1859 com mais 100, 1959. Já passamos, ela não aconteceu. 2012 aconteceu uma igual, mas ela estava mirando para... Ela passou mirando a Terra, não explodiu. Quando ela estava aqui mirando Marte, explodiu. Por que eu sei disso? Porque tinha um satélite na órbita da Terra chamado Estéreo que estava na posição. E ele é para clima espacial. Ele não sofre impacto, ele simplesmente mede o impacto. E ele simplesmente mediu o impacto. Eu falei, meu Deus, se isso tivesse acontecido com a questão de uma semana, nós estávamos cozinhando com lenha. Eu moro num sítio, então eu acho que não ia ter problema. Vocês iam ter que sair do apartamento. Não dá para cozinhar com lenha, não. E esses boletins que vocês fazem em português e inglês atendem quantos stakeholders, quantos clientes? Muitos. A gente não sabe mensurar porque muitos só consultam, né? Por exemplo, o que a gente estava medindo pelo Google, tem uma ferramenta do Google que permite você ver o número de acessos. Estavam em milhares de acessos, ou seja, e outra, eu vou dizer mais, a maioria deles não vinha do Brasil, vinha dos Estados Unidos. Quer dizer, a gente tem muito acesso americano, quer dizer, tem muita empresa. Como é global esse fenômeno? Eu tenho um satélite, sou americano, mas ele não está sobre a América, ele está passando por todos os pontos. Então eu preciso saber de muita coisa, né? Por exemplo, se ele faz comunicação com torres aqui na América Latina, precisa saber como é que está a ionosfera aqui. A ionosfera, quem toma conta desse quintal da ionosfera de cá somos nós mesmos. Da América Latina como um todo, era o único centro regional de alerta de toda a América, do México até o Ushuaia, até o sul. Então, depois nós convencemos o México, que ia se tornar um centro, então tem um lá em 2014, nós somos de 2008. E depois, agora, em 2019, antes um pouquinho da pandemia, no final do ano, a gente conseguiu colocar a Argentina.
E o que é essa sala aqui? Fala um pouquinho desse espaço de trabalho. Quem que se reúne aqui? Aqui nessa sala? Originalmente, nós tínhamos desenhado para que as previsões, se nós tivéssemos os pesquisadores trabalhando para fazer os boletins só no serviço, nós íamos habitar essa sala, entendeu? Depois virou um centro de visitantes. Por quê? Porque para fazer a previsão, um monitor desse tamanho, por exemplo, é ideal. Você lança todas as... Você pode lançar os outros centros, digamos, que são parecidos com o seu, para que você veja se você fez um diagnóstico que não bate exatamente com o diagnóstico do outro, você possa entrar em contato e tirar essas dúvidas, certo? Ou seja, a previsão é uma coisa que é feita, a do dia anterior não serve nada para hoje, né? Você tem que fazer medindo muitas variáveis no espaço e usando as teorias que você tem e concluir algo e dar uma previsão. Bom, em suma, e isso pode diferir, então esse é um grande medo. Então os centros todos se comunicam entre si, então a gente poderia estar fazendo isso a partir daqui. Mas como os nossos recursos são sempre muito difíceis, ou seja, a gente tem que dividir o tempo entre fazer papers de pesquisa própria, com a orientação de aluno e mais o serviço de previsão, a gente faz da própria sala, entendeu? Usa o seu próprio monitor, as máquinas estão rodando, é só consultar o processo vai estar lá. Nós temos 2 operadores que são altamente eficientes, que mantêm todos os processos rodando direitinho, então a gente só consulta, faz o diagnóstico e apresenta. É isso. E essa outra sala aqui, o senhor pode mostrar para a gente o que é? Vira a sua lente lá que nós vamos... Aqui, na verdade, a gente apresenta... É uma sala de reuniões, onde são feitos os briefings. Que são esses briefings semanais, né? Que também estão em inglês e português no próprio site, eles são apresentados. São uma análise, aí sim você junta os pesquisadores das diferentes áreas, porque nenhum pesquisador é capaz de fazer uma análise científica, crítica, com grande qualidade, desde o Sol até a Terra. Nós não temos esse potencial. Eu sou um astrofísico solar, então eu consigo bastante bem entender os modelos e as coisas que nós temos para justificar o que está acontecendo no Sol. Aí tem um pessoal que trabalha com o meio interplanetário e magnetosfera próxima, depois o pessoal que trabalha com a geofísica mesmo, as variações do campo magnético na Terra. Esses pesquisadores todos têm que estar junto para dizer, eu observei na Terra tal fenômeno. O que é que, de onde veio, qual é a origem? Aí nós rastreamos ele para trás e aí nós vamos criticar ou não, ou melhorar para a próxima semana os boletins que você lançou de todo aquele processo, agora com todos discutindo e dizendo, discordo, isso não é uma boa explicação, porque tal fenômeno não aconteceu, por exemplo, né? Então, assim, a análise crítica do passado para reformular o futuro é feita aqui toda segunda-feira, às 2h30 da tarde. Hoje em dia, inclusive, eu estive na Argentina agora em 3 centros que são parceiros e eles estão querendo entrar também nessa discussão. A gente quer participar do Brasil. Vamos ter que falar em 3 línguas. Não sei, que aqui já se fala em inglês e português, porque nós temos estudantes que falam a língua inglesa, que participam daqui, e nós vamos ter que fazer também em espanhol, porque de repente vai ter, ou então vai ser tudo em inglês aqui para frente, para poder colaborar com esse pessoal. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com mais informação para vocês. Tanto só não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre o lançamento do satélite científico, um nanosatélite. Vocês já tinham um convênio com a NASA? Entre o INPE, o ITA e a NASA norte-americana, que acontecerá ainda neste ano. O nanosatélite será usado para o monitoramento e estudo das chamadas bolhas na camada ionosférica. E para a gente entender um pouco melhor esse fenômeno, a gente recorre a uma entrevista antiga feita pelo Brasil Consciência com a especialista Inês Staciarini sobre as bolhas e sobre o papel do INPE no estudo desse fenômeno. Acompanhe. As bolhas ionosféricas, elas são rarefações, ou seja, diminuição muito intensa da densidade de plasma, né? A ionosfera é um plasma, né? Ali você contém íons e elétrons. Esse plasma, sob determinadas condições, né, ele sofre ali sob determinadas condições que, na verdade, é uma irregularidade do meio, vai provocar o aparecimento de uma pequena, né, irregularidade ali, que vai crescendo dependendo das condições. Isso normalmente ocorre após o pôr do sol. Essa densidade muito baixa de plasma, muito mais baixa do que o plasma ambiente, né, que se cresce, ela se torna uma estrutura enorme. Ela tem centenas de quilômetros na direção norte-sul, né, na direção vertical, e na direção leste-oeste também ela pode ter dezenas de quilômetros. Então,
é uma estrutura imensa ali, mais ou menos seguindo a linha de campo magnético, e os sinais de rádio que se propagam pela ionosfera sofrem o efeito das irregularidades dos campos elétricos que tem ali nas bordas da bolha. Por isso é que elas interferem tanto, né, nos sinais que atravessam, inclusive provocam assim, uma deturpação grande do sinal de GPS, porque o GPS é um satélite que está lá em 36 mil quilômetros de altura, transmite um sinal que é recebido aqui na superfície da Terra pelos vários receptores, pelo celular, por um monte de coisa, né? Os estudos assim, da climatologia das bolhas, isso a gente já conhece, a gente sabe que ela ocorre aqui, mais em alta atividade do que em baixa. No nosso caso aqui do Brasil, ela tem a preferência de ocorrência de setembro até março, então setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, você tem muita bolha. Fora disso, você tem pouca bolha, né? Então, isso a gente conhece. Agora, por que hoje tem e amanhã de repente você não tem? Né? Então, aqui a gente está num período, estamos em maio, baixa atividade solar, é um período de baixa ocorrência de bolha, isso a gente já sabe, né? Mas por que, por exemplo, em dezembro de 2015, né, você teve hoje, amanhã, depois, e no dia seguinte você estava esperando ter e não tem, né? Então, esse tipo de coisa que é coisas assim que a gente ainda não conseguiu ter um domínio total sobre isso, né? Hoje vai ter bolha? Vai. O fenômeno bolha ionosférica, em termos assim, da ciência, de uma forma geral, é uma coisa extremamente nova, né? Porque a ionosfera ela é conhecida... na verdade, os primeiros experimentos com ionosfera foram feitos lá por Marconi, mas ele não sabia que era uma ionosfera, né? Ele fez a transmissão de longa distância, transmitiu uma onda aqui que se recebeu lá em outro continente, mas ele não sabia que era a ionosfera. A partir dali que começaram estudos teóricos. Então, tem o quê? Os experimentos dele foi na 1800 e pouco, né? Então, tem mais de 200 anos, mas as bolhas são recentes. Só na década do século passado, de 1980, né, é muito recente. Né? E um dos primeiros trabalhos que detectaram as bolhas ionosféricas foram feitos aqui no INPE. Né? Tem um colega nosso, o Dr. Sobral, que atualmente é aposentado, ele publicou um dos primeiros trabalhos sobre a presença de bolhas ionosféricas no mundo. Em outros lugares já? No Brasil, tem outros grupos sendo formados, né? Tem um grupo em Campina Grande, né? Que são vários pesquisadores lá que foram oriundos daqui, fizeram doutorado, alguns já eram professores lá, vieram, fizeram doutorado e voltaram. Outros terminaram o doutorado aqui e foram contratados. Né? Então, tem grupos menores, tem um grupo na Univap, né, que é liderado também por um pesquisador que foi oriundo aqui do INPE. Então, tem outros grupos em outros locais no Brasil, mas a grande expertise, eu diria que está aqui no INPE mesmo. A gente volta agora à entrevista que a gente fez na semana passada, lá no Embrace, sobre o lançamento que acontece no final deste ano. O senhor falou da missão Sports. Desde quando que essa missão está sendo trabalhada aqui por vocês? E quando vocês começaram, vocês já tinham um convênio com a NASA? Não. Mas assim, muitos convênios com a NASA, muitos com a NOAA, mas eram, digamos, pesquisadores especificamente trabalhando com outro pesquisador, certo? Então, não é esse convênio para missões em satélite. Esse convênio de missões em satélite é bem mais recente. Foi com a AIB, né, a NASA, por ser um organismo na estatura da AIB, por exemplo. Então, a AIB e a NASA fizeram um convênio para que o INPE apoiasse o INPE e o ITA nessa missão. Esse trabalho conosco começou há muito tempo. A gente demorou bastante, até porque nós tivemos que, primeiro, bom, o dinheiro com a NASA foi aprovado no ano seguinte. Eu não me lembro exatamente, mas em 2016 acho que já estávamos aqui nessa sala aí fazendo as primeiras conversas. Aí depois nós tivemos que pedir um dinheiro para a FAPESP, porque o ITA precisava de dinheiro para fazer a plataforma, não ia sair assim, né? Então nós primeiro tivemos a aprovação da NASA, também a parte militar, tinha o Departamento de Defesa que se juntou, tinha também algumas universidades como a Universidade Estadual de Utah,
a Universidade de Texas, Dallas, bom, umas universidades, mais a NASA, mais dois centros da NASA, o Marshall e o Goddard, se juntaram. Bom, em suma, aí bolamos, aí ficou uns 2 anos aí nessa preparação de aprovação de dinheiro lá, e o conjunto de pesquisadores, discussão de como é que seria a missão, escolhemos entre duas essa missão que nós vamos lançar. Aí, no 3º ano, conseguimos a verba da FAPESP, aí começaram os desenvolvimentos. Mas, obviamente, por ser um satélite que, veja, por ser pequeno, não é menos complexo do que um grande, porque a gente tem a impressão de que o grande é sofisticado, é difícil fazer. O pequeno é pior. Eu diria, lembra quando nós compactamos o computador? Só tinham computadores grandes, né? Você podia dizer que eles eram transportáveis, né? Mas eles não eram portáteis. Aí os japoneses, sei lá, os próprios americanos começaram a fazer laptops, né? Para colocar no colo. Então, então esse aí é muito mais fácil de fazer que o outro? Não, né? Pelo contrário, dissipa mais calor, você tem que dar um jeito de eliminar esse calor e tal. Esse projeto que nós entramos no esporte é um projeto muito sofisticado, que a gente teve que miniaturizar tudo. O próprio sistema, hoje nós temos um receptor de radioocultação, que ele é desse tamanho, que a gente vai colocar no ECORS, né? É um tamanho normal, digamos assim, de um receptor de radioocultação. O nosso esporte tem um pequenininho assim, porque esse tamanho aqui é o satélite inteiro, assim, desse tamanho, né? Satélite inteiro. E tem 6 equipamentos. Então, assim, obviamente nós tivemos que aprender muito, o ITA, a gente sofreu bastante com essa questão da plataforma. Como é que controla tudo isso? Uma quantidade imensa de dados, tem 3 computadores a bordo, tem 1 quilo de coisa. Bom, então tá, foi uma missão que levou um certo tempo, aprendendo. E agora nós já estamos protelando já há uns 2 anos o lançamento, era para ser 2019 ou 2020. Por causa de pandemia e alguns atrasos que nós tivemos no próprio desenvolvimento, você acredita que aquilo vai dar e depois você não tinha dominado ainda o assunto, ou então, em suma, algum equipamento, por exemplo, deu errado, nós tínhamos que consertar ou ver uma alternativa. Os equipamentos são todos dos Estados Unidos, equipamentos científicos. Então, por exemplo, a Universidade de Texas, Dallas, desenvolve há muito tempo, já tem 4 ou 5 missões que eles já lançaram, o IVM, que é o Ion Velocity Meter. Quer dizer, tem que calcular o deslocamento do plasma lá em cima e tirar o que é o da nave, né? Então, eles desenvolveram, eles entraram com um desses equipamentos para nós. Tem uma outra organização americana que faz os radioocultações. Ela faz para quase todas as outras missões americanas. Também entrou como parceira e vai produzir esse radioocultação. Também tem a Universidade Estadual de Utah, que entrou com as ondas Lang. A gente tem esse tipo de sensor aqui desenvolvido pelo INPE, mas eles tinham já miniaturizados, etc. e tal. Então, eles também entraram com o desenvolvimento dessas ondas de campo elétrico, esses sensores de campo elétrico e fluxo de elétrons e também velocidade de elétrons e só. Bom, então, todos esses parceiros americanos, cada um entrou com um equipamento e bancaram seus equipamentos financeiramente, bancaram. O que nós bancamos aqui, bom, primeiro nós construímos a missão, né? Porque quando eles vieram, queriam fazer uma parceria, por exemplo, né? A ideia é, o que vocês precisam? Então, o Embrace foi o cara que falou, bom, nós não temos nada na área de bolhas, e bolhas é um problema muito frequente no Brasil. Começa em agosto, termina em março. Quase toda noite tem bolha. E ele é tão, assim, do ponto de vista de irromper ou terminar, dar apagões nas transmissões em rádio, é tão importante quanto um flare solar. E ela não acontece nada a ver com o sol, acontece à noite. Então, assim, o Brasil de manhã, se tem uma explosão solar, fica todo preocupado com não ter comunicação com o avião, por exemplo, ou com o GPS errado. E à noite, de novo, vai ter outro problema, que o sol não tem nada a ver com isso, mas os ventos meridionais aí acabam gerando as bolhas. Então, nós tínhamos problemas demais para resolver, e esse ninguém... Veja, acontece com muita frequência aqui, também no Japão, tem alguns lugares, algumas zonas no planeta não apresentam tanta frequência de bolha, outras apresentam muito, e nós somos uma delas. Então, assim, se a gente não tomar conta, quem é que vai tomar conta? E eu sempre digo isso, inclusive nos congressos, né? Se o seu avião sai do seu país, você não está indo para o carnaval no Rio, não? Porque não adianta você fazer o serviço bem lá e eu não fazer o serviço bem aqui. Nós temos que ter segurança do voo por todo o voo, tá certo? Então, estava no nosso escopo entender esse problema. E a gente, então, a primeira proposta foi essa. Então, tá, vamos lançar uma missão que a gente vai desenhar agora quais são os instrumentos, o que nós temos que medir para poder entender um pouco mais sobre bolha e cintilação de sinal em rádio, que é o que ela produz. O lançamento é quando? Outubro. Eu não tenho a data exata, mas é outubro, vai ser lançado pela ISS. Ele sobe até a estação ISS e a ISS tem um braço lá que chamado NanoRack, né, sei lá, que lança esses pequenos satélites. Satélite 6US, que é chamado o tamanho dele. 6US. Ele é pequenininho. Ele é desse tamanhozinho.
E vai ser monitorado pelo INPE também. Todo feito por aqui. Controle, o satélite é nosso, o downlink de dados científico é nosso e a distribuição de dados é nossa. O controle vai ser feito pelas antenas que o INPE tem e a sala de controle aqui. Cachoeira Paulista é a principal, backup é Cuiabá. Veja agora uma reportagem da CAPES sobre o trabalho de um dos bolsistas da instituição no ITA no desenvolvimento da plataforma do nanosatélite. Um bolsista da CAPES participou da fase de testes de um pequeno satélite desenvolvido no Brasil com financiamento da Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. O artefato é composto por lançadores sem sistema de travas. Coube ao pesquisador identificar se isso pode ser um problema quando o objeto estiver em órbita. O que acontece é que essa estrutura abre e ela pode ficar oscilando após aberta, e o objetivo do trabalho é justamente entender essas oscilações. O objetivo é coletar informações sobre as bolhas de plasma, que interferem em sistemas de telecomunicações por satélite. Essas bolhas atrapalham sistemas de localização, como GPS, e têm consequências em diversos serviços, como, por exemplo, a aviação. Em momentos críticos, como o pouso, existem sistemas que juntam vários sinais ali e passam para a aeronave para que ela tenha uma confiabilidade maior para questões de altitude, distância, velocidade, justamente para fazer essa aproximação para a pista. Então, ter uma confiabilidade maior nesse sinal é muito importante. O lançamento está previsto para este ano, e de acordo com os resultados dos testes, tudo deve correr bem. Nós encontramos que o satélite vai funcionar e nós publicamos os resultados de todas essas etapas que nós fizemos, dos testes, modelagem, validação, simulação. Foi publicado num artigo, que é parte dos resultados do meu mestrado. No Brasil, o desenvolvimento do satélite se dá em parceria entre o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, a Agência Espacial Brasileira, AEB, e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do CineCT deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. O programa Brasil Consciência está sempre disponível no nosso canal do YouTube, onde você confere todo o conteúdo já produzido, reportagens e programas inteiros. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações devem ser dirigidas ao nosso e-mail que está aí para você também na tela nesse momento. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para você. Tchau!